pode sentar. Bom dia. Como é que vocês passaram a noite? Bem? Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu estou com uma... eu estou com uma grande responsabilidade nessa manhã, depois de uma palavra tão incrível de ontem. E eu estava conversando com o Matthew pela manhã, depois de outro que ministrar, né? Fica difícil. Porém, o Espírito Santo falou comigo algo que... sobre a eclésia de uma perspectiva que eu queria muito mesmo, assim. Eu quero tentar comunicar isso em alguns minutos, mas vou precisar de um favor seu. Pode ser que muita coisa que eu falar vai ficar difícil de assimilar, porque eu vou tentar trazer o mais resumida possível. Porque o que eu vou ministrar essa manhã, eu precisaria de um bom tempo, mas eu quero respeitar a movimentação que o Espírito Santo está fazendo nessa manhã. E não é o que eu quero. Ontem vocês viram isso. Ontem foi incrível, porque alguém me compartilhou que teve uma pessoa que veio ontem aqui. Ela disse: eu vou, mas ela veio com a expectativa de me ouvir ministrar a palavra. E ela falou: quando eu chego lá, o Davi fala, vai ser o genro. Eu não sei se a pessoa está aqui, mas no final das contas ela foi uma das pessoas que veio aqui à frente chorando, porque a palavra que o Matt ministrou foi exatamente a palavra que ela precisava ouvir. Então a gente quer ser sensível, e essa é a nossa busca. E dentro dessa sensibilidade, o que eu vou pedir para você? Eu sei que chega uma hora que dá aquela fome, né? Vai dar a fominha. Se eu passar alguns minutos do que é o programado, me dá um limite ali, que eu preciso derramar algo aqui nessa manhã. Mas você também fica livre. Eu sei que de repente você programou um horário para sair, aí você pega, não sei se está sendo gravado, depois você pega a ministração. Qual é a perspectiva que eu quero falar da eclésia hoje? Não apenas o fato da igreja que sai para fora e que leva esse evangelho, e isso ontem o Matt ministrou de forma tão clara do papel da igreja nesse sentido. Mas eu quero falar da eclésia que sai da religiosidade, saídos para fora da religiosidade. E é nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês. E talvez, já me sinto parte da casa? Talvez, pode ser que não seja tão assim empolgante, porque eu sinto que vai ser um pouco confrontadora. Vocês me permitem isso? Então, não sai daqui chateado comigo. Mas é muito bom quando a gente é confrontado pelo Espírito, porque Ele sabe a maneira correta de nos confrontar. Não queremos confrontar na força do homem, mas queremos ser movidos pelo Espírito, amém? O que eu quero falar com vocês é exatamente a eclésia que sai para fora da religiosidade. Primeiro nós precisamos desconstruir algumas coisas. Eu quero que você, por favor, depois você lê com calma, mas o texto que nós vamos trabalhar começa em 1 Samuel capítulo 4, e eu vou dar um resumo desse texto até chegar num ponto onde nós queremos chegar. Não precisa abrir, depois eu vou pedir para o pessoal passar, eu vou citando os versículos, você vai colocando. Mas qual é o pano de fundo na introdução dessa palavra? Vamos lá. Quantos vão lembrar que Israel está para entrar numa guerra, em 1 Samuel capítulo 4. E quem é o sacerdote dessa época? Samuel, nós sabemos disso. Na verdade, Eli, né? Samuel é o profeta, mas quem está como sacerdote aí é o Eli. E todos nós sabemos que essa guerra que Israel está entrando contra os filisteus, capítulo 4, quando eles vão entrar, acontece algo muito interessante e louco ao mesmo tempo. Por quê? Preste atenção. Israel está acostumado a vencer as batalhas, certo? Nós estamos vendo uma nação nesse texto que vai entrar numa batalha que está acostumado com só vitória. Então vai pegando aí.
essa mesma nação que está acostumado em ganhar as guerras, por quê? Porque o Senhor sempre foi o Senhor dessa nação e, consequentemente, quando tem o Senhor na batalha, há vitória. Porém, eu queria destacar essa guerra, por quê? Porque nessa guerra, eles não consultaram o Senhor e entraram na guerra porque se acostumaram com as vitórias. Então, cutuca seu irmão, nem sempre. Deu para pegar, irmãos? Por quê? Porque o sistema leva a gente para algo muito perigoso. Se acostumar com muitas coisas. E uma delas é acostumar com as vitórias. Não é o caso da seleção brasileira. Nós estamos começando a nos acostumar com as derrotas, né? Mas, como igreja, nós estamos vivendo um sistema, pastor Jorge, me permite falar. A tendência de um evangelho que está sendo quebrado, que está sendo ministrado, de a gente se acostumar com coisas muito positivas. Tudo vai dar certo. É só vitória. Tem até o cumprimento assim: como é que você está, irmão? É só vitória. Só na bênção. É só prosperidade. É só isso. E aí está se pregando um evangelho que está gerando um vício na igreja, que tudo é. E olha para o seu irmão e fala: nem sempre. O que esse povo não sabia lidar é com a derrota. E eu quero falar nessa manhã que nós podemos aprender e podemos saber lidar com a derrota. E eu não quero falar, eu não quero gastar tempo dizendo para vocês: olha, quais são os princípios da derrota, os princípios da vitória. Não, esse não é o meu propósito dessa manhã. Mas eu quero, pelo Espírito Santo, tentar a gente acessar um lugar que é muito maior. Qual que é o lugar? Saber lidar com as derrotas. E eles não souberam. Por quê? A hora que eles perderam a primeira batalha, lê em casa com calma. Isso é tarefa de casa, tá? Depois das próximas escola dominical. Quando eles vão lutar, Vini, e eles perdem a primeira etapa. Só que quando eles perdem a primeira etapa sem consultar a Deus, eles perderam 4.000 soldados. Fala, 4.000 soldados. 4.000 pessoas é um bom número, gente? Muita gente. Significa que, se perderam 4.000 soldados, imagina quantas pessoas estavam nessa guerra. O Matt fez uma descrição ontem de números incrível. Então faça aí um cálculo, mais ou menos. Eu não sei exatamente, sabe, Vinícius, quanto. É Vinícius também, né? Tem 2 Vinícius, né? Um é dentista e o outro é o quê? Cafeteirista. Eu ia falar bobagem aqui, deixa quieto, vamos lá. Então nós temos 4.000 soldados perdidos numa batalha sem consultar a Deus. Porque um povo que está acostumado com só. E parece, irmãos, meio contraditório, Deus vê tudo isso e fica assim: vamos ver até onde eles vão. Só que para piorar a situação, ao invés do povo se reunir e falar assim: está errado, nos arrependemos, vamos recalcular a rota e consultar a Deus, dizer: Deus, o que a gente tem que fazer? Certamente, eu particularmente creio, Matt, que Deus ia falar assim: essa batalha não era para vocês entrar. Porque eu tenho uma segunda coisa: tem lutas e guerras que não é para você entrar, lindão. É com Deus. E esse é o problema de achar que porque a gente tem uma estrutura, temos acostumado com coisas que estão dando certo. E a gente acha que a fórmula que deu certo numa não é bem assim. Tem aquela frase que a gente estava assim, né? Só que não. Só que aí, gente, estão comigo aqui? Estão animados?
Daqui a pouco eu vou acelerar. Eu estou começando para a gente chegar nesse ponto. E aí, eles tiveram uma bela ideia. Não uma bela ideia. Mas olharam para o outro e falaram: por que Deus fez isso conosco? Terceira coisa. Quando a gente está fora do propósito, acostumado com só vitória, e achar que tudo será a mesma fórmula, a gente arruma o culpado. A gente não assume, porque eles falaram: por que o Senhor permitiu que isso aconteça? Então eles estão dizendo o quê? A culpa é tua, Deus. Alguém está aqui? Vamos continuar. Ainda não entrei na mensagem ainda, só estou dando uma introdução. E aí, eles falaram: nós demos bobeira. Perdemos porque a gente não trouxe a arca para o meio do arraial. Alguém está acompanhando, ok? Então a arca representa o quê? Então chegaram à conclusão que o motivo de ter perdido aquela guerra foi a falta da presença. E aí eu penso comigo, pastores, estão aqui, pastor Jorge, estou da casa, realmente faz sentido. Entrar numa guerra sem presença já é 50%, 50% não, quase 90% de derrota. O texto diz que eles pegaram a arca, os filhos de Eli, os dois camaradas que vocês conhecem, Ofni e Finéias, já ouviu falar desses caras, né? Gente boa, só fizeram bobagem. Eles pegam, trazem a arca. Deixa eu só usar esse. Alguém segura para mim aqui? Por favor, tira essas águas aqui. Eu estou fazendo pegadinha, né? Vai. Digamos que essa mesinha seja a arca. E eles trazem a arca. E colocam onde? Fala a palavra no meio. No meio do quê? E aí eles fizeram uma nova proposta para os filisteus. Pode vir. Porque agora a gente tem a presença. Parece que naturalmente, pensando assim, agora vai. Só que o texto diz que eles apanharam de novo. Só que dessa vez não perderam 4.000. Fala para o seu irmão, prepara para o número. Perderam 30.000. Então faz a conta, quem é matemática aí? Quantas vezes mais? Se fosse quase 7, porque vê quase 4 vezes 8, 32, 4 vezes 7. Então, 7, alguma coisa. Então vamos lá, fala para o seu irmão, mas não tinha presença? E porque com a presença, ao invés de ganhar, perde, e ainda quando perde com quase 7,5 a mais do que perdeu. Porque não adianta só ter a presença. Não funciona assim, irmão. Eu sei que essa mensagem não é empolgante, mas até o final vai dar certo. Não é o método que faz as guerras se tornarem vitória. Não tem a ver com método. E nem tem a ver com a presença. Sabe por quê? Porque presença não foi feita para vencer as nossas guerras. Nós estamos mal acostumados em pensar que a nossa adoração vai fazer Deus vencer as suas lutas. Não adore esperando o resultado. Nós precisamos sair dessa religiosidade e achar que a nossa adoração vai me dar resultado. Por que está silêncio? Cadê os amém? E não é porque nós vamos numa conferência fora de Itamaraju, vemos um modelo e fala, é aquilo. Às vezes não. Podemos pegar algumas coisas que servem
Mas a pergunta que fica é: o que Deus tem para essa cidade? Pode ser que não tenha nada a ver com o que Deus tem para São Paulo. Porque nós estamos acostumados com fórmulas e métodos. Precisamos ser a eclésia que sai dessa religiosidade, da fórmula e do método. E essa é a introdução. Fala para os seus irmãos aí. Sabe que tiveram alguns prejuízos. Fala assim para ele, ó, tiveram alguns prejuízos por conta disso. Primeiro prejuízo. Quantas pessoas a mais? Então, no total, deu quantos total? 34 mil pessoas foram mortas. Soldados. Segundo prejuízo. Os filhos de Eli foram mortos. Representa o quê? A morte de uma geração de filhos. Por mais que eles não sejam legais, mas são filhos. Terceiro prejuízo. A presença foi roubada. Leva. Vocês estão anotando os prejuízos? E quarto prejuízo. Quando deram a notícia para o pai caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Quais são os prejuízos? Perda de povo, perda de filhos, perda da presença e perda da paternidade. Tudo porque se acostumaram com o método. Sabemos lutar. Nós temos as estratégias de guerra melhor de qualquer nação. Não diga glória a Deus. Eu estou dizendo que Israel estava acostumado na sua força, braço e estratégia. E tem momentos que Deus permite derrotas para dizer: sou eu. Não tem a ver com a sua habilidade técnica, sua habilidade de comunicação, sua habilidade de fazer o melhor culto. Tem a ver com a minha presença sendo honrada. Porque aquela presença não está sendo honrada, ela está sendo usurpada. Então tem uma grande diferença em usurpar a presença e honrar a presença. Chamados para fora da religiosidade tem a ver com isso. E aí nesse ponto que eu quero começar a entrar a mensagem. Até aqui tudo bem? Só que essa arca passa quanto tempo com os filisteus? Diga para o seu irmão, 7 meses. E fala para o seu irmão, e deu uma dor de cabeça. Primeiro que eles colocam no templo de Dagon, acontece o quê? Dagon cai. Aí no outro dia colocam de novo. Aí quando for olhar Dagon está prostrado, sem os braços e sem as pernas, diante da arca. Então eles começaram a ficar apavorados. A estátua de Dagon caiu, ainda quebrou as pernas e os braços. E para piorar a situação, tu imagina uma nação inteira com hemorroida. É isso que os historiadores falam, irmão. É que está na tradução. Foram feridos com hemorroida todo mundo. Não tinha Proctan na época, irmão. Agora, veja o senso de humor de Deus, né? Roubaram a minha presença, agora vocês vão sentir o que é a dor de roubar a minha presença. O pastor Jacob põe a mão assim, porque eu já sei que ele está. Então vem comigo. A gente está assim sorrindo, mas é sério. Eu não quero ter que passar por essa dor, porque estou com algo que não me pertence. Mas eles tiveram que passar isso. Agora, qual é o ponto? Quando eles passaram 7 meses, Matt, chegaram à conclusão, nós precisamos devolver esse negócio. A pergunta que eles fizeram foram aos profetas de Israel: como é que a gente devolve isso? Agora pensa comigo.
O povo que tem relacionamento com Deus, que é o povo de Israel, para entrar na guerra não consulta Deus. Mas o povo que está com aquilo que não é dele, que roubou, sente tanto temor que diz: não vamos devolver de qualquer forma. Como é que a gente devolve? Olha o temor que está causando naqueles que não conhecem verdadeiramente quem é o Senhor. E eles vão para os profetas e perguntam: qual a melhor forma de devolver? Os profetas respondem e dizem: o Senhor diz, coloca essa arca sobre um carro novo, de bois, e leva para a casa de Abinadab. E aqui começa a mensagem. Então vamos lá. O caos se instala. E a arca vai ser transportada para a casa de uma família. Estão comigo? Ninguém está dormindo? Já vou agitar vocês. Não vou agitar nada. Vamos desse jeito aqui. Agora pensa o seguinte: quando ela é roubada, ela é levada para um templo. Mas no templo, Dagon, acontece o que acontece. Agora, quando os profetas dizem: traz ela de volta, vocês vão ter essa enfermidade, já estão rolando a hemorroide, mas veja o senso de humor de Deus. Deus diz: coloca a arca sobre o carro novo de bois, e faz urnas, umas caixas, e nessas urnas, vocês vão desenhar, olha que loucura, as feridas pelos quais vocês foram feridos. Não me responda, nem me pergunte o que foi desenhado, porque eu não faço ideia de que alguém consegue desenhar uma hemorroide estourada. Olha o senso de humor, olha a vergonha que esse povo tem que passar de colocar em cima de uma plataforma. Eu quero conhecer vocês. O que está em cima da plataforma, que é o carro novo de bois? A arca e a exposição das feridas que esse povo foram feridos. Só que tudo isso está sendo levado para a casa de Abinadab. Agora preste atenção nisso, irmãos. Você não é um tanto interessante Deus não falar, porque Deus podia dizer assim: pega essa arca e traz para o templo, ou deixa no lugar santo. Mas ele faz o seguinte: pega tudo isso e vai para uma casa. Porque Deus está dando a oportunidade de uma família receber a presença. Só que se você ler 1 Samuel capítulo 7, você lê com calma, versículo 1 e 12. Você é rápido, rapaz. Obrigado, viu? Nunca aconteceu essa coisa antes. Eles estão atemorizados. Agora estão loucos para devolver. Só que 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 e 2, fala, põe lá para mim, por favor. 7. Os homens que vieram, levaram a arca do Senhor e colocaram na casa de quem? Agora, por favor, fique com o versículo aqui e olhe para mim, por favor. Quanto tempo passa essa arca na casa de Abinadab? Você sabe? Ei, gente, você estudou a Bíblia, né? Tiveram a escola dominical. Quanto tempo passa a arca na casa de Abinadab? Eu vou te ajudar. Fala para o seu irmão: 20 anos. É que a gente tem uma confusão dos 3 meses de Obed-edom, porque a gente só lembra dos 3 meses de Obed-edom. Mas antes de entrar na casa de Obed-edom, passou por uma casa primeiro. E quanto tempo ficou essa arca na casa de Abinadab? A pergunta que não quer calar é o seguinte: o texto diz que ficou na casa de Abinadab 20 anos. Mas fala para o seu irmão: você notou uma coisa?
não tem nada escrito. Fala assim, não tem nada escrito do que aconteceu nessa casa. Agora me responda, vamos lá, vou até descer aqui. O celular já está aqui me acompanhando. Como seria para vocês, não responda, mas pense comigo, a sua casa fosse escolhida para receber a presença? Se chegasse até você, Deus escolheu a sua casa para receber a arca. Eu não sei de vocês, mas eu ficaria assim, uau, meu Deus. Ó, vocês ficam impactados, por exemplo, o Davi, Silvio e o Matt vai almoçar na sua casa. Uau, imagina a arca. O elemento que representa literalmente a presença. Então imagina, sua casa foi escolhida. O que me deixa assim, perguntando dentro de mim, por que não há registro em 20 anos do que aconteceu nessa casa? Diferentemente da casa de Obed-edom, que recebe só 3 meses e há um registro, prosperou em tudo. Não é de questionar, porque é a mesma arca que fica numa família e é a mesma arca que fica em outra família. Qual a diferença de uma família para a outra? Sendo que a primeira casa recebe 20 anos. Então tem a primeira coisa que eu quero destacar nisso, irmão. Não tem nada a ver com o tempo que você está congregando. Cadê os amém? Não tem nada a ver, eu estou aqui há 10 anos. Pode ser que você não tenha nada para deixar escrito a respeito da sua casa. Hoje eu ainda quero almoçar, então não fica chateado comigo. Não tem nada a ver se você está há 15 anos na igreja, que eu fundei a igreja. Eu participei da pedra fundamental. Eu sou um dos primeiros. Glória a Deus por você ter participado. Mas pode ser que você tenha 20, 30 anos congregando. Não tem nada escrito que aconteceu na sua casa. E eu vou piorar a situação, posso? Posso mesmo? Será, Matt? Vou piorar a situação. Vamos lá. Para piorar a situação, além de não ter nada escrito que aconteceu naquela casa, só fica um registro. Sabe qual é o registro que fica? Quando a arca sai de Abinadab e vai ser conduzida para Jerusalém, já vou entrar nesse ponto. Lembra de um momento que o boi tropeça? Quem coloca a mão na arca? Uzá é filho de Abinadab. Então a única história que fica nessa casa é a morte de um filho. Eu avisei a vocês que a mensagem não é empolgante. Mas para mim é empolgante. Porque me leva a recalcular uma rota. Não tem a ver apenas congregar. Não tem a ver com prédio. Não tem a ver uma religiosidade. Eu venho domingo, já cumpri meu papel. Eu venho domingo na escola dominical, já fiz o que eu tenho que fazer. Eu vi domingo à noite, já fiz o que eu tenho que fazer. Eu ouvi uma boa palavra, estou indo embora para casa. Pode ser que você não tenha história para contar sobre a sua casa. E pode ser que a história que você tem para contar é um filho que está desviado. É uma filha que está morta espiritualmente. Eu não vi colocar peso, mas é pesado. E eu penso, me lembra teu nome? Alberto, o João que achou que era coxo. Eu penso em algumas coisas que podem ter acontecido nessa casa. Me dá a arca de novo, cadê a arca?
Mas já botaram a garrafa em cima da arca. Já botaram o microfone. E assim mesmo. E é bom porque eu vou pegar esse exemplo. Eu sei que isso aqui foi feito para isso. Mas imagina. Dá 2 cadeiras aí, por favor. Estou aqui demonstrando a casa. O funcionamento de uma casa normal. Pense na sua casa. Como é que é o dia da sua casa? Funcionamento. Acorda de manhã cedo, toma café, blá, 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 aquilo cá. Então vamos pensar nisso como família, tá? Como família. A arca está na casa de uma família, certo? E o dia normal de uma família. Se passaram 1 ano e nada aconteceu. Se passaram 3 meses e tudo aconteceu na casa de Obed-edom. E que diferença tem? É que para a família de Abinadab se tornou a presença algo comum. É um objeto de decoração. É um objeto até bonito, mas faz parte do meu dia comum. Eu saio para trabalhar, eu saio para estudar, e ela está ali, e eu não estou nem, sabe, ela está ali, ó. É um elemento de decoração, faz parte da minha vida, é comum, já me acostumei com a presença. Se passaram 20 anos, e essa família olha para esse objeto como algo comum. Por isso, nada aconteceu nessa casa a não ser a morte de um filho. Tá chato? É que eu queria que vocês vissem a carinha de vocês daqui de cima. Eu estou até com medo. Eu acho que eu vou ter que sair correndo aqui, porque talvez eu apanhe. Mas não sei o que isso causa em você, mas o Senhor mexeu comigo. E eu não vou me demorar muito, porque eu teria que ter muito tempo para a gente destrinchar essa palavra. Quem sabe um dia a gente vai falar sobre isso de forma, com tempo maior. Mas eu já sei que o Espírito Santo já está falando algo. Essa casa, eu botei cadeira aqui porque toda casa, né, tem uma cadeira. Onde você acha que essa arca está? No centro da casa? Você acha que essa arca está guardada ali, e todas as pessoas que entraram naquela casa, olha aqui, ó, essa é a presença? Não. Abinadab passava de manhã e olhava para aquela arca e acostumou. Assistia-se uma partida de futebol com a arca do lado e se acostumou. Ia para o seu trabalho, ia para a sua empresa, ia no shopping e se acostumou com a presença. Tornou para essa família algo comum. Vim aqui todo domingo, se tornou comum para alguns. Conferências após conferência, se tornou comum. Ensaio após ensaio, se tornou comum. E pode ser que seja isso, que não teve uma história de legado nessa casa, apenas uma história de morte. Mas esse peso que a gente está sentindo, que é muito bom, vai se tornar leve daqui a pouco. Mas de propósito eu quero que fique pesado. Por quê? Porque nós podemos correr o perigo dessa casa. Qual é o risco? A gente faz programação, a gente faz evento, faz conferência, a gente vai para ensaio, a gente vai para escala de diaconia, escala disso. A gente faz e serve com muita excelência, mas tornou para nós algo comum. E eu tenho uma coisa para declarar nessa manhã. Se você tiver que mexer só com as cadeiras,
mexa não pensando que é algo comum, é algo novo, algo sobrenatural que você está fazendo. Deus não está chamando para você viver com a presença, tornando ela comum. O ensaio não vai ser mais um ensaio, o ensaio vai ser o ensaio. Não será mais uma conferência, será a conferência. Não será mais uma escola bíblica dominical, será. Não será mais uma reunião da igreja, será. Não será tocar mais uma escala, será a escala. E esse tempo todo Deus está tentando ensinar para o povo de Deus que até agora eles não estão sabendo honrar a presença. E é para essa casa que se tornou comum. Põe lá para mim, por favor. Quero ler o texto aqui que até anotei aqui. Parece que para a família de Abinadab e seus filhos, eles estavam acostumados demais a ver a arca perto. Era tudo comum, tudo muito perto. E eu não sei de vocês, mas a gente está vivendo um tempo onde a tecnologia é benção, mas está deixando a gente muito confortável. E aí a gente faz algumas exigências. Eu sei que aqui não tem, mas lá no sul, se não tiver um ar-condicionado, eu não vou. Se não tiver uma cadeira boa, eu não vou. Se o estacionamento não for legal, eu não vou. Se o som não for legal, eu também não vou. E se não cantar a música que eu gosto, eu também não vou. E se a palavra não for a que eu quero, eu também não vou. Está tornando a presença comum. Se terminar tarde, eu deixo de ir. Se o louvor passa de 1 hora, eu já deixo de congregar. Por quê? Porque se tornou comum a presença para você. E aqui, falo que nem o médico, vou ativar meu modo profético. Com muito amor. Eu amo vocês, tá? Eu sei que essa bomba o pastor Jorge vai ter que lidar depois, mas ele me ama, a gente está junto. Se você pensa que o culto é para você, você está enganado. Você não tem o direito de dizer que não gostou do culto. Quem fala assim tornou a presença comum para você. Quem exige o culto tem que ser de 1h30. Você não é o dono do culto. Eu falo isso com muito amor. Me permita falar isso. Eu não quero fazer ninguém sair dessa igreja. Mas eu quero que você saia dessa religiosidade. E esse tipo de eclésia que eu quero ministrar nessa manhã. A saída da religiosidade para ser a eclésia verdadeira que diz: eu não sei o que vai acontecer domingo, mas eu sei que Ele está lá. E quando Ele está lá, eu não quero sair da sua presença. Famílias que não vão ver a presença como algo comum. Porque quando que a coisa se torna comum na nossa vida? Quando a gente não dá mais valor. Vou falar do casamento. Hoje eu liguei para minha esposa de manhã. Fazia tempo que a gente não sentiu o que a gente sentiu no telefone. No telefone
se vendo. 36 anos casado. E eu tenho que estar atento para que o meu relacionamento com a minha esposa não se torne algo comum. E as mulheres que são mais românticas sabem do que eu estou falando. Porque até um eu te amo pode se tornar comum. E nós transferimos isso para Deus. Até o teu eu te amo, Deus, se torna algo comum. Se não for de verdade, de paixão, de amor. Senão seremos o quê? Religiosos, que está lidando com a presença como algo comum. Eu tenho uma notícia nessa manhã. Deus não quer isso. Porque o que Jesus fez por nós não foi algo comum. E o que o Espírito Santo faz todos os dias, intercedendo por nós, não é algo comum. Meu Deus, não sei se eu consigo terminar essa mensagem, mas o Espírito está falando conosco nessa manhã. O Espírito está trazendo esse peso, irmão. Sabe, não queremos mais ser esses religiosos que cumprem uma escala por algo comum. Eu quero cumprir o chamado por algo que transformou a minha vida, que enche meu coração de alegria. E aí sim nós vamos poder cantar, perdendo tudo. Meu problema com a música não é a letra. Meu problema é que a igreja está cantando algo que não está vivendo. Nós estamos cantando porque estourou. Conheço o compositor, nós conhecemos e somos amigos. Quando ele compôs, ele sabe do que ele está falando. Agora a questão é, não cante algo que você não está disposto a perder. E quando perder, não põe essa cara de coitadinho, eu perdi tudo, pastor. É com amor e com alegria. Aleluia. Perdi o jogão do Corinthians. Melhor a presença do que o Corinthians. Porque eu não sei aqui, mas tem alguns que falam assim, meu Deus, como é que eu vou deixar de assistir a final paulista para estar com os irmãos adorando? É porque a presença para você se tornou algo comum, e o Corinthians não. Então a tua adoração é maior para o Corinthians. Você está disposto a botar nas suas redes sociais, campeão, o brasão do time, mas está disposto a pagar o preço da presença e falar, tem um brasão do sangue de Jesus aqui, que nada substitui. E queremos falar de sair para fora. Primeiro nós temos que sair da religiosidade. Os nossos negócios se tornaram comuns. Fazemos negócio sem a presença, sem consultar ao Senhor. O que Deus tem a ver com os meus negócios? Ele não é teu dono. Você é apenas um administrador. Você acostumou a fazer negócio que dá certo. E às vezes não está dando certo, sabe por quê? Porque você não consultou a Deus. Está pesado, né? Tudo bem? Mas aqui a gente está em nome do Senhor Jesus. E a gente fala isso com muito amor mesmo. Porque eu sei o que está no coração de vocês é outra rota. E quer saber? Pastor Jorge, pastores que estão aqui. Se o grupo diminuir, não tem problema. O importante é que tenha a presença maior do Senhor. Porque algumas vezes Jesus teve que falar assim, e vocês? Topa ou não topa? Está disposto a tomar do meu cálice? Se quiser ir embora, pode ir. Pedro fala, para onde nós iremos se tu tens? Pedro sentiu a pressão. Então se Jesus já percebeu, irmão, nós estamos vivendo em dias maravilhosos, mas estamos precisando ser apertados pelo Espírito Santo e saber quem de fato vai zelar por essa presença ou vai só receber a sua presença. Por quê? Essa casa recebeu e não cuidou. E
E quero te dizer uma coisa, não é só receber. Vou falar de novo. Vocês vão receber muito esses dias, mas pode ser que a gente vá embora e vocês não cuidem do que vocês receberam. E aí vai esperar a próxima conferência eclésia para a gente ter que relembrar. Eu não quero mais isso. Eu quero voltar aqui vendo algo sobrenatural maior acontecer. Como nós vimos aqui acontecer nessa segunda. Porque o vídeo que vocês passaram ontem me encorajou. Vale a pena, 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 vale a pena. Não sei quantos estão sentindo, mas presença não pode se tornar um objeto de decoração. Olha que evento lindo. Ficou no nosso quadro da história da igreja. Que coisa linda. A questão é, está havendo transformação? Está tendo continuidade? Ou apenas vai ficar na nossa caixa de lembrança? Mas vamos lá. Eu preciso terminar. Cadê o ar? Eu acho que o povo está assim, termina. Está difícil. Mas vamos lá. Quando Davi decide trazer a arca para Jerusalém, os filisteus deixaram a arca 20 anos, certo? Na casa de Abinadab. Vocês sabem que quando ela foi conduzida da casa de Abinadab para Jerusalém, todo o evento estava montado. Então vamos lá, é a conferência profética trazendo a arca. Ou tem uma banda chamada Trazendo a Arca. Mas é trazendo a arca da casa de Abinadab para... Agora, o que eles estão fazendo? Saindo para fora. Saindo da casa para fora. Levar para onde? Jerusalém, que seria construído um lugar onde se estabeleceu essa presença durante 24 horas e durante 40 anos reinado de Davi. Agora, não é uma saída de uma casa para fora? E nessa saída, que sai de uma casa que não zelou pela presença, que passou 20 anos, Deus deu uma oportunidade à igreja em 20 anos, pastor. Quem sabe se essa família tivesse tido o papel que deveria ter e não tornasse essa arca comum, em 20 anos, você acha que poderia ter acontecido com essa casa? Em 20 anos, que tipo de prosperidade? Em 20 anos, o que poderia ter acontecido com essa família? Mas não acontece nada. Isso acontece algo pior. No trajeto da saída, pega aí, saída. Tem um cara chamado Uzá, que é filho de Abinadab. Você sabe qual o significado da palavra Uzá? Fala para o seu irmão, força. Força do braço. Olha aí. Quem é que vai usar a força do braço humano para permanecer a arca na plataforma? E qual é o ensinamento disso? Podemos correr o risco de estar saindo de uma trajetória e querer que os moldes religiosos da plataforma permaneçam. E de propósito, Deus está permitindo que a arca caia da plataforma, da estrutura. Não, você não entendeu. Só o pastor Jorge entendeu. Deus está permitindo, porque você acha que foi o diabo que derrubou a arca. Não é o diabo que está querendo derrubar a arca da plataforma. Pelo contrário, o diabo quer que a projeção da plataforma, que a estrutura permaneça em cima. A religiosidade quer isso. Mas Deus está dizendo, eu cansei dessa religiosidade. Por quê? Essa plataforma não foi para o meu povo. Foi uma ordem para quem? Para os filisteus. Então a ordem não foi para Israel.
Então Israel está copiando algo que para ele novamente deu certo. Deu certo trazer a arca dos filisteus até Abinadab, então a gente vai fazer da mesma forma. E Deus está dizendo, não é assim. Ah, meu Deus, alguém me ajude. Qual a nossa tendência? Achar que as direções que Deus dá, em outros lugares que dá certo, vai dar certo. Não tem a ver com a estratégia, não tem a ver com o método, tem a ver com que aqueles que falam, Senhor, como é que o Senhor quer que a gente carregue? Só cutuca seu irmão, Deus é tão lindo, diga assim, tão gracioso, que Ele promove a estrutura se abalar. Receba essa palavra, a estrutura daqui está se abalando. Não, você não entendeu, só o pastor, esse pastor é corajoso, está comigo. Eu estou profetizando nessa manhã como meu genro, que precisa a estrutura religiosa ser abalada. Não, você não entendeu. Nessa manhã eu tenho um recado de Deus para essa igreja, porque eu creio que a maioria aqui são daqui dessa casa. A estrutura dessa casa precisa ser abalada. Porque Deus já cansou de ver a gente fazendo o que está dando certo em outro lugar. Deus está procurando quem vai ter sensibilidade para fazer da forma como eu quero. Usar significa força do braço. E ele olha para a estrutura e fala, eu não posso permitir que a arca caia da estrutura. Então na minha força no meu braço, eu vou tocar nela. Qual o resultado de alguém que quer tocar com a força e no braço a presença e tentar manter essa presença da estrutura? Morte. E quando eu falo morte, não me leve a mal, estou dizendo que alguém vai morrer fisicamente. Mas pode ser morte espiritual, pode ser morte emocional e pode ser morte ministerial. Se vocês considerarem essa palavra profética, recebam. Mas a palavra é, Deus está abalando a estrutura dessa casa. Mas eu também tenho uma palavra de exortação. Não se preocupe, se Ele está abalando, e se a presença tiver que sair da estrutura, é Ele que sustenta. Não será o braço de um homem que vai sustentar a presença, porque Deus não está negociando. Ah, mas há 20 anos atrás não era assim. Está sendo abalado. Há 30 anos não se apagava a luz. Está sendo abalado. E pode ser que há 10 anos que vem, Deus não vai querer mais a luz apagada. Não tem a ver com o método, não tem a ver com a fórmula, com paredes pretas, com telão, tudo isso é maravilhoso. Não coloque a sua expectativa na plataforma, coloque a sua expectativa na presença, Ele é o dono. Enquanto tiver os as que querem manter a presença da estrutura, haverá morte. Por isso eu digo, se essas pessoas não estiverem mais com vocês, ame, continue orando, mas Deus sabe eliminar. Falei. Deus é tão sério no que Ele faz, que Ele é tão zeloso por Ele mesmo, porque Ele é o único. Eu não vou permitir que um homem sustente a minha presença numa plataforma, porque o que Deus queria não era isso. Sabe o que Deus queria? Carrega nos ombros. Cada vez que eu vejo alguém chorando aqui, está mexendo comigo, porque isso mexe comigo. Eu queria estar empolgado, mas eu estou empolgado no meu espírito, porque essa palavra me leva para um lugar. É urgente, nós precisamos disso acontecendo urgente na igreja do Brasil.
Estamos motivados pela plataforma, estamos motivados pelo entretenimento. O entretenimento, será que vai ter um som legal? Será que vai ter uma luz legal? Uma fumaça legal? Não tem a ver com isso, tem a ver com Ele. É Ele, é Ele, é Ele. Porque eu posso ter toda a estrutura sem a presença. E quer saber? Deus queria que aquela estrutura não tivesse, naquele momento, só que eles carregassem. Sem carro novo de boi, sem ouro, porque isso foi para os filisteus. Para o meu povo, eu só quero que eles carreguem nos ombros. É muito mais simples. Obrigado, irmão, você está me ajudando. É muito difícil ministrar uma palavra como essa, porque no tempo que nós estamos vivendo, se a gente prega, você será próximo. Mas quando a gente fala assim, presença, não toque nela, deixa que Deus sustenta, não promova com o seu braço, é difícil. Mais uns minutinhos, por favor. Eu preciso concluir. Não, agora eu preciso concluir. Mas aí, usar, que significa força no braço, morre. Davi fica tão triste, que ele fala o seguinte: antes de eu tomar alguma atitude, porque você notou uma coisa, que trazer da casa de Abinadab para Jerusalém, Davi não consultou a Deus. Davi consultou os homens dizendo, como é que a gente deve trazer? E os homens disseram, vamos trazer da mesma forma que os filisteus trouxeram. E aí está o ponto. Nem sempre é o que dá certo fora daqui. Eu amo vocês, mas eu quero ser fiel à palavra. Não toque na arca com a sua força e seu braço. Se a arca, Deus está permitindo sair da estrutura, você acha que Deus ia permitir que ela caísse no chão? E se caísse no chão, não ia acontecer nada com a presença. Ela continuaria sendo a presença. O que vai acontecer com a nossa igreja? Se Deus está no controle, o seu papel não é usar sua força nem seu braço. Seu papel é deixar Deus conduzir a presença. Aí Davi fica triste. Sabe o que ele faz? Aí ele pega essa arca que estava abandonada, estava esquecida na casa de Abinadab, e agora ela estava na estrutura de carro novo de bois. E Davi fala, tira do carro, vai. Esquece o carro, esquece a fumaça, esquece os refletores, esquece os palcos, esquece o painel de LED, não vai arrancar não, tá? Pode deixar, mas esquece a bateria, esquece o violão, e pega essa arca, tira dessa estrutura, porque ninguém entendeu o que Deus quer. Então, para a gente entender o que Deus quer, deixa essa arca na casa de Obed-Edom. Agora é uma outra casa, certo? Sabe quem era Obed-Edom? Um levita. Pastor Pedro lá de BH me deu uma pesquisa que eu falei, cara, essa pesquisa é sensacional. É um amigo nosso, excelente, tem uma igreja em BH chamada Minha Igreja da Cidade. Se vocês ouvirem falar desse cara, vale a pena. A gente indica pessoas que conversam a mesma linguagem do reino. E ele passou uma pesquisa para mim que eu fiquei chocado. Ele falou que Obed-Edom era muito pobre e ele comia, as comidas que ele recebia eram as sobras dos vizinhos. Ele não tinha como se alimentar. Ele não tinha riqueza, ele era tão pobre, a família era tão pobre que eles eram mantidos pelos vizinhos. Davi pega a arca que está em cima da plataforma de ouro e põe numa família pobre que não tem
o que comer e que é mantido pelos vizinhos. Cara, meu Deus, não, alguém por favor me ajude, eu já estou quase, falo que nem Mateus, quase saindo correndo. Parece que Davi está doido. Como assim? Não seria melhor deixar na casa de um irmão que tem um dízimo legal? Não seria melhor deixar na casa do empresário que mantenha essa casa? Pelo menos o nome dele vai sair na lista de agradecimento. Não seria melhor deixar numa casa que vai ser zelada melhor, porque o cara tem um poder aquisitivo tão bom que ele vai poder lustrar, vai poder passar um limpa-móveis, vai poder cuidar dela melhor do que um pobre? Eu não tenho a resposta para vocês porque Davi fez isso, mas eu tenho uma resposta de que não tem a ver com nossa posição, não tem nada a ver com a nossa posição financeira, não tem nada a ver com os nossos títulos, tem a ver com o coração contrito e quebrantado. E Davi acha uma casa pobre financeira, mas rica na presença. E diz: fica na tua casa. Uma família que era alimentada pelos vizinhos, agora está com uma arca na sua casa. Agora. Não é mais uma família que está em destaque. Não é uma família que tem um posicionamento. Uau, está na casa de fulano, aquele. Sim, está na casa de uma família que está sendo alimentada pelos vizinhos. E está todo mundo assim nas redes sociais. Por que Davi faz isso? Eu acho que Davi nem tinha resposta. Só sentiu, é na casa deles. E qual a diferença dessa casa para a casa de Abinadab? Porque o texto diz que em 3 meses. Vou até tirar o celular porque eu já estou quase jogando fora. Em quanto tempo? Quanto tempo, irmãos? Qual a diferença de 3 meses para 20 anos? Eu não sou bom de matemática não, mas tem muita diferença de muitos meses. Se você fizer o cálculo, 20 anos dá quantos meses, irmão? É só diminuir 3. Agora eu te pergunto, tem muita diferença? Tem sim! Naturalmente, numericamente tem. Só apenas 3 meses. Mas o texto diz que essa casa prosperou tanto, que foi não só para eles, mas foi para os filhos, para os moradores. E agora, aqueles que eram alimentados pelos vizinhos, estão dando terra para todo mundo que está morando ali perto. Por quê? Meu Deus, me ajude. Aí eu fiz a pesquisa. Eu falei, agora eu vou atrás de Obed-Edom. Fui atrás. Aí eu falei, não é possível. Um homem teve 60 filhos. Nordestino. Não é possível. 60, mano, para alimentar 60 bancos. Por isso precisava dos vizinhos. 60 filhos, meu irmão. Talvez seja por isso que Deus, eu vou dar logo a arca para esse cara, porque 60 para manter tem que ter a minha presença. Agora escute. Em 3 meses. Eu quero que você se choque com isso. Você fica fazendo cálculo, né? Se daqui a 10 anos eu fizer isso, vai ter o resultado. Se eu investir X na bolsa, se eu investir nisso, eu vou ter resultado. Faz a conta, 3 meses, o cara conseguiu comprar todas as terras de onde ele morava. Eu pesquisei, fiquei assustado. Imagina um cara conseguir comprar todas as terras de Itamaraju. E o que me assusta não é isso. É que ele comprou e deu uma terra para cada filho. E sobrou tanta que ele falou, quem não tem terra, pode morar. Me fale. Me dê a conta, você que é matemático. Você que é investidor, você que mexe com investimento. Me dá uma conta rápida aí.
Tem investimento maior do que esse? Que percentual louco é esse de uma família que era alimentada por vizinhos, agora passa a ter terras, deu para cada filho e ainda diz que não tem para onde morar, more. Qual a diferença dessa família para outra? Porque para essa família, a arca não é comum. Para essa família, acorda de manhã e fala: uau. Para essa família, vai tomar café com a presença, dizendo: Jesus, tu está aqui, Jesus, toma café com a gente. Essa família vai sair para trabalhar assim: meu Deus, mas fica cuidando dela, que eu vou estar lá no meu trabalho, lembrando dessa, porque minha vontade é que acabe logo o meu trabalho para eu voltar para casa, porque eu quero estar diante dessa presença. Só que na nova aliança a gente não precisa mais voltar do trabalho. A nova aliança, você carrega a presença, está dentro de você. Você é o próprio tabernáculo dessa presença. Mas para essa casa, ela não está olhando como objeto comum. Ela está olhando assim: que privilégio. Tem uma casa que está olhando para essa arca e está dizendo: isso não é comum. Cada dia é diferente, cada manhã é diferente, cada almoço é diferente, cada janta é diferente. Cada vez que eu reúno minha casa para comer, tem algo acontecendo todos os dias. Eu não posso olhar para essa arca como objeto comum. Eu não posso me acostumar com isso. Eu sei que cada dia vai ser diferente. E passa só 3 meses. Só 3 meses. Isso revela o quê? O que Deus pode fazer não se limita a tempo. Porque Ele é o dono do tempo. Ele é o próprio tempo. Sabe, Deus não tem limites para fazer uma família prosperar em tão pouco tempo. E quando eu falo de prosperidade, irmão, escute, não tem só a ver com dinheiro, porque o texto diz que prosperou em tudo, Med. Houve prosperidade na saúde, houve prosperidade emocional, houve prosperidade ministerial, houve prosperidade física, houve prosperidade espiritual. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã: o que você quer para a sua casa? Nós temos uma grande decisão a tomar nessa manhã. Ou seremos a família dos 20 anos, ou seremos a família dos 3 meses. Mas eu preciso falar algo aqui, por favor. Eu estou encerrando. Por favor. Passaram-se 3 meses, prosperou, e os filhos começaram a morar nas suas casas. E os vizinhos que sustentavam que não tinha casa, passaram a morar nas terras. Agora está vindo, eu não sabia, Beth, mas está vindo de toda a região para ver o que está acontecendo nessa casa. Não, você não entendeu, irmão. A verdadeira eclésia não tem a ver só você sair para as ruas, tem a ver você sair desse lugar de religiosidade, que as pessoas saiam ao teu encontro, porque você carrega algo que a estrutura não pode manter. Nessa manhã está chamando a gente não apenas sair para fora do contexto de sair nas ruas, mas é sair dessa estrutura. E eu te garanto que as pessoas sairão. E elas vieram, Beth, conhecer a casa.
E aí eu fiquei louco, porque o pastor Pedro falou uma coisa que eu falei: pastorzão, me permita contar isso nas minhas mensagens. Ele, junto com os historiadores, viu que foi tanta gente, que saiu da rede social da época e chegou no Instagram de Davi. Porque Davi estava onde? No palácio. A arca não está no palácio. E a arca não está na casa de Davi. A arca está na casa de uma família que era pobre de bens, mas era rica em temor. E o WhatsApp chega lá para Davi: Davi, você não sabe o que aconteceu, o que foi? Aí eu fui pesquisar. A pesquisa diz que a informação chega até Davi, e a informação não disse assim, ó, sabe qual foi a informação que chegou para Davi? Davi, sabe a arca que ficou na casa de Obed-edom? Sim. A família de Obed-edom prosperou tanto que está vindo de outros lugares pessoas para saber o que está acontecendo. Sabe o que Davi diz? Este é um sinal do que a arca precisa ser levada para Jerusalém. Qual é o sinal, irmão? De famílias prosperando. Sabe quando as pessoas vão sair? Pensa em cidades da região aqui, vindo até aqui para saber o que está acontecendo. Não tem a ver com a estrutura, tem a ver com o que Deus está fazendo na sua casa, na sua família. Tem a ver com o que Deus está fazendo na sua vida e na sua família. Agora vai ficar pior no sentido. Por quê? Eu sei que tem choro, já estou quase me derramando aqui totalmente. Mas eu quero que você ouça isso, por favor. Davi veio para a casa de Obed-edom. Não está escrito, mas está nas pesquisas. Pesquisas sérias. E olha para Obed-edom e falou: Obed-edom, nós precisamos pegar a arca. Se eu sou Obed-edom, eu estou assim: acabou. E agora? Mas veja alguém que não se acostuma. Falou: rei, qual é a direção? Ele falou: precisamos levar nos ombros essa arca para Jerusalém. Ele falou: então eu vou. Calma. Ele vai na casa dele e fala: filhos, a arca vai embora, vocês podem ficar aí e eu vou. Os filhos falaram: se o Senhor vai. Davi vê a atitude de Obed-edom e família e diz: então tem o seguinte, vocês serão os porteiros do tabernáculo. E além de porteiros, vocês cuidarão dos utensílios da casa. Durante o meu governo. Quantos anos foi o governo de Davi? 40. Se Deus fez em 3 meses com essa família, o que você acha que fez em 40 anos? E para melhorar mais, ele vira para o pessoal que deu os terrenos e falou: pode ficar com todo o terreno. E a atitude de Obed-edom foi: onde a presença está, eu estarei lá. E se eu tiver a presença, eu vou prosperar em tudo. Não basta ter a presença, eu vou cuidar. Porque Obed-edom não foi lá para assistir os turnos. Obed-edom foi para ser porteiro e cuidando dos utensílios. Porque para Obed-edom não se tornou algo comum, se tornou uma revelação. E eu finalizo com algo. Todos nós até lemos o versículo que diz: uma coisa só te peço, e a buscarei,
que eu possa morar todos os dias. Só que até pesquisar achava que esse salmo era de Davi. Até que descobri que esse salmo um porteiro recebeu a composição. Ele nem tocava. Ele teve que aprender a tocar depois. E aí, gente, o que eu faço agora? Acho que seria um bom momento de você reunir sua casa, sua família agora, e falar: qual é a nossa decisão? Vai, reúne aí com a tua casa, teus filhos, teus pais, teu marido. Vamos lá, gente, se movimente. Nós precisamos tomar essa atitude. Sabe, vocês estão liberados. Isso. Enquanto nós vamos estar cantando algo aqui, vamos criar famílias aí, Na verdade, vai, gente, fica de pé, afasta essas cadeiras aí. Adota alguém. Isso. Tem papai e mamãe aqui, vai se juntar com os maridos aqui, os genros, noras. Vamos lá, reúna as suas casas aí. Se puder fazer um círculo junto com a sua casa, enquanto o Matt está tocando algo aqui. Vamos orar? Eu não vou dizer o que você tem que orar. Se você está sem a sua família aqui, entra numa família aqui, irmãos. Entra numa família. Pede permissão, eu posso fazer parte da sua família aí? Por favor. Agora, o que eu vou dizer para vocês? O que vocês vão orar é o que o Espírito colocar. Olhe nos olhos da sua família e diga: a nossa decisão vai ser essa. Nós não queremos apenas receber a presença. Não queremos a presença apenas com algo comum. Por favor, levante a voz. Eu preciso que seja oração alta. Isso. Ore com sua família, ore com seus filhos e fala. A minha casa será o lugar que nós vamos honrar a presença. Não queremos apenas como objeto comum. Clamamos tua presença. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos como casa. Tudo que precisa ser abalado, seja abalado. Tudo que precisa ser abalado, seja abalado. Não importa se a arca caia da estrutura, não há problema. O Senhor cuida da presença. Se a presença tiver que cair da estrutura, que ela caia. Porque é o Senhor que sustenta. É o Senhor que sustenta. Não queremos confiar no braço do homem, queremos confiar no braço do Senhor, na força do Senhor. Tu és o meu refúgio, tu és o meu sustento. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Agora pode cantar com sua família. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,
nada mais me satisfaz. Imagine que Jesus esteja no meio de vocês aí. Ele está no meio, diga para ele: uma vez que eu coloquei ti, se pode ser mais alto, diga: só quero a ti, nada mais. Se só quero a ti, nada mais. Uma vez que eu coloquei uma vez que eu coloquei só quero a ti. Cante com a sua família, cante. Nada mais. Se você pode, abraça a sua casa inteira. Vai abraçando seus filhos, seu marido, sua esposa, seus netos. Sabe? E diga... diga para ele assim: é isso. A gente está aliançado nisso. Isso. Sabe, você pode sair abraçando outros também, irmão, declarando. Como igreja agora, se a gente pudesse sair dos lugares aí, abraçar toda a igreja e declarar: é isso que Deus tem para essa casa. É isso que Deus tem para essa casa. Sabe, eu queria terminar essa reunião, todos nós abraçando uns aos outros e declarando: é isso que nós temos como propósito. Como propósito. Fala para ele, olha. Fala para ele: eu quero ver você comigo. Fala assim: eu quero ver você comigo. A gente vai gastar nossa vida para isso. Com amor e com alegria. Sua casa será uma referência. As pessoas vão querer saber onde você mora. As pessoas vão querer saber o que está acontecendo naquela casa ali, gente. A vizinhança vai saber. Porque você não vai ter a presença comum. Você vai honrar a presença do Senhor todos os dias. Vai vir pessoas de outras cidades. Tem algo acontecendo na sua vida aí. O que é? Você terá a resposta. Porque agora a arca está dentro de você. Você agora é a habitação. Ele virá, soberano em poder. Ele virá. Cante mais alto, cante. Ele
todos os meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejo Ele traz. Ele virá, levanta as mãos, e Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Ele Aleluia. Eu não sei para quem eu vou entregar o microfone, não sei quem. Pastor, me perdoe por ter passado tanto tempo do horário, mas foi necessário. Vocês não fazem ideia do mundo espiritual que aconteceu nessa manhã. Ontem se abriu um caminho aqui para que acontecesse isso hoje. Para vocês terem uma ideia, conversei com o Matt hoje pela manhã. Eu falei, cara, eu estou tentando discernir. E ele falou, cara, essa das famílias aí, eu acho que tem a ver. E eu pedi graça ao Senhor. Senhor, me ajuda a comunicar de forma que não seja... Eu quero demonstrar para vocês que eu estou acertando em tudo nisso, irmãos. Eu já estou caminhando nisso. Mas o nosso Senhor que nos ajuda, Ele que nos sustenta. A gente só confia nesse braço. Cadê o Senhor? Obrigado por você permanecer aqui. Até agora. Você não precisa de mais nada nesta hora. Só carregar a presença do Senhor. Você vai sair daqui e vai para a sua casa. E vai levar a presença do Senhor para abençoar a sua casa. Abençoar a sua família. Abençoar por onde você passar. Não perca a presença do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Que o Senhor te abençoe. E continue em oração. Pedindo que o Senhor te conceda a graça. Para que você permaneça na presença dEle. Para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um bom almoço. E à noite estaremos aqui.